muito antes das pirâmides do Egito, antes de Roma, Atenas ou Babilônia. Existiram cidades que desafiam o tempo e a lógica. Qual foi a primeira cidade do mundo? A resposta não é tão simples quanto parece. Hoje, vamos embarcar em uma viagem arqueológica cheia de mistérios, lendas e descobertas surpreendentes. Prepare-se para conhecer os lugares que marcaram o início da civilização humana. Este é o vídeo, a primeira cidade do mundo. Antes de revelarmos qual foi a primeira cidade, precisamos entender uma coisa. O que torna um povoado uma cidade? Será que basta um grupo de casas? Ou é preciso ter templos, comércio, governo, cultura? A arqueologia considera como cidade um local com organização social, arquitetura monumental, divisão de trabalho e muitas vezes religião estruturada. Com isso em mente, vamos conhecer os principais candidatos ao título de primeira cidade da humanidade. Começamos por Jericó, na Cisjordânia. Com evidências de ocupação desde 9000 a.C., Jericó impressiona com suas muralhas erguidas por volta de 6800 antes da Era Comum, estruturas defensivas monumentais para sua época. Uma cidade cercada por mistério e resistência, que sobreviveu a milênios de conflitos, invasões e renovações. Alguns arqueólogos acreditam que sua torre de pedra pode ter servido também para rituais, não somente para defesa. Seguimos para Biblos, no atual Líbano. Uma cidade que carrega consigo mais de 9000 anos de história. Ocupada desde 7000 a.C., ela começou como um modesto assentamento de pescadores e agricultores à beira do Mediterrâneo, mas logo se transformou em um dos portos mais importantes da antiguidade. Aqui, nasceu e se espalhou uma das maiores invenções da humanidade, o alfabeto fenício. Um sistema de escrita simples e eficiente que substituiu símbolos complexos por sinais fonéticos, permitindo que a leitura e a escrita fossem acessíveis a mais pessoas. Esse alfabeto viajou pelo mar, levado pelos navegadores fenícios, e influenciou diretamente o grego, o latim e, por consequência, o alfabeto que usamos até hoje. Aqui a história não foi somente vivida, foi literalmente escrita. Agora vamos a Damasco, na Síria, considerada por muitos a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo. Evidências arqueológicas indicam presença humana aqui desde cerca de 8000 a.C., quando pequenos grupos de agricultores e pastores se estabeleceram próximos às águas férteis do oásis de Barada. Por milênios, sua localização estratégica fez de Damasco um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Situada no cruzamento de rotas comerciais que ligavam a Mesopotâmia, a Anatólia, a Península Arábica e o Mediterrâneo, embora a urbanização de Damasco, com muralhas, bairros e centros administrativos, tenha se consolidado mais tarde, a cidade sempre manteve sua vitalidade. Em seguida, conhecemos Çatalhöyük, datada de cerca de 7500 a.C., essa comunidade densa e sem ruas intrigou os arqueólogos. Imagine viver em um lugar onde as casas eram grudadas umas às outras, sem ruas, e a entrada era feita pelo teto. Esse era Çatalhöyük, no que hoje é a Turquia, uma comunidade vibrante, com arte nas paredes e vida coletiva intensa, mas não há evidências claras de templos ou prédios administrativos. Seria, então, uma grande vila, ou já uma cidade. E claro, não podemos esquecer de Uruk, na Mesopotâmia. Uruk foi a capital de um império que se espalhava pelas planícies férteis da Mesopotâmia. Ali, nasceu a escrita cuneiforme, usada para registrar transações comerciais, impostos e leis. A cidade tinha distritos organizados, um centro religioso dominado por zigurates e rotas de comércio que alcançavam terras distantes. Surgida por volta de 4000 a.C., Uruk é considerada o berço da escrita, da administração centralizada e da arquitetura monumental.
foi a casa do lendário rei Gilgamesh e um marco na história da civilização. Até aqui vimos várias cidades importantes da antiguidade e como elas poderiam, de certa forma, ocupar esse lugar de honra em nossa investigação. No entanto, apresentaremos agora uma última cidade, menos conhecida, mas que muitos arqueólogos apontam como a verdadeira primeira cidade do mundo. Estamos falando de Eridu. Fundada por volta de 5400 a.C., no sul do atual Iraque, Eridu foi um centro religioso e urbano da antiga Suméria. Seus templos eram dedicados ao deus Enki, divindade das águas doces e da sabedoria. As escavações arqueológicas revelaram algo impressionante: 18 camadas de construção sobrepostas, cada uma marcando uma fase diferente da história da cidade, desde cabanas de junco até complexos templários de tijolos cozidos. Isso mostra que Eridu foi ocupada e reconstruída repetidas vezes ao longo de milênios. E mais, Eridu aparece na lista de reis sumérios como a primeira cidade onde os deuses concederam a realeza à humanidade. Para os sumérios, Eridu não era apenas uma cidade, era o ponto de partida da civilização. Era um lugar sagrado, cercado por canais e reservatórios, que simbolizava a ligação espiritual e material entre os sumérios e as forças da natureza. A cidade cresceu ao redor desse centro religioso, atraindo pescadores, agricultores, artesãos e comerciantes. Mas a história de Eridu também está envolta em mistério e lenda. Algumas tradições afirmam que a cidade foi destruída por um grande dilúvio, possivelmente o mesmo descrito em outros mitos da antiguidade, como o de Utnapishtim, na epopeia de Gilgamesh, ou até mesmo o dilúvio bíblico. Seria essa lenda uma lembrança distorcida de uma inundação real que marcou profundamente a memória coletiva da humanidade? A busca pela primeira cidade do mundo é mais do que uma curiosidade histórica. Uma jornada para entender como surgimos como sociedade, como cultura, como civilização. Quem sabe, ao olhar para Eridu, possamos enxergar os primeiros passos da humanidade rumo ao que somos hoje. Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas cada nova escavação, cada fragmento de cerâmica ou tablete de argila, nos aproxima de compreender como tudo começou. Se você gostou dessa viagem ao passado, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E diga nos comentários, qual dessas cidades você acha que merece o título de primeira da história? Até a próxima!